Olá, meus amados irmãos e irmãs, muito bom dia para todos vocês e que alegria estarmos aqui novamente para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Sabatina. Hoje o tema que nós iremos estudar fala sobre Jesus ver a nossa fé. Mas antes te convido a fazermos uma breve oração para que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente e assim compreendamos a palavra do Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai querido, Pai santo, muito obrigado, pois nesse momento iremos abrir mais uma vez a Tua santa palavra. Que o Teu Santo Espírito nos ajude, nos ilumine e nos capacita, Pai, para entendermos os assuntos que serão abordados nesta lição. Abençoe o meu irmão, minha irmã neste momento, nos abençoe e perdoe os nossos pecados. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje, segunda-feira, 18 de maio de 2026. Como eu disse, o tópico de hoje, Jesus vê nossa fé. Agora compare como Jesus descreveu a fé de seus discípulos em Marcos capítulo 4, versículo 40, com a fé da mulher de Mateus capítulo 15, versículo 21 e 28. E entenda uma coisa, aqui Jesus descreveu a fé dos discípulos como inexistente ou pequenas diante da tempestade. Enquanto a fé da mulher cananeia foi chamada de grande, pois ela persistiu humildemente mesmo diante de aparentes recusas. Isso mesmo, pois o contraste entre esses dois relatos é impressionante. Os discípulos que conviviam diariamente com o Mestre e testemunhavam seus prodígios permitiram que o medo anulasse a confiança durante a tempestade no mar. Está escrito em Marcos capítulo 4, versículo 40. Em contrapartida, a mulher cananeia, uma estrangeira, sem o mesmo privilégio religiosos, demonstrou uma fé inabalável. Ela não se ofendeu com a provação de Jesus. Antes, agarrou a sua misericórdia, provando que a grande fé nasce da percepção clara de nossa total dependência de Deus. Mateus 15, versículo 28. Isso, meus queridos irmãos, nos ensina que o tempo de igreja ou o conhecimento teórico não garante por si sós uma fé robusta. Pois Jesus olha além da superfície e discerne a qualidade da nossa confiança. A fé é como uma planta que precisa ser nutrida. Se acalentamos a dúvida, ela sufoca a crença. Mas se buscarmos a Jesus com humildade, mesmo em meio às crises, Ele reconhece e honra essa entrega. Amém? Continuando, leia também Lucas capítulo 7, dos versículos 1 a 10. O que esse relato nos ensina sobre a fé? Veja, o relato do centurião ensina que a fé genuína reconhece a autoridade absoluta da palavra de Jesus, entendendo que a sua ordem é suficiente para operar o milagre, independentemente da presença física do Mestre. Pois a fé do centurião romano maravilhou o próprio Jesus ao dizer apenas manda com uma palavra, que está escrito em Lucas 7, versículo 7. Aquele homem demonstrou compreender o conceito de autoridade espiritual. Ele sabia que a criação e a doença devem obediência ao Filho de Deus, diferentemente de muitos que precisavam ver sinais ou tocar em Jesus. O centurião descansou apenas na promessa dita. Foi uma demonstração de confiança pura na soberania divina.
algo que Jesus não encontrou nem mesmo em Israel. Deu para entender? E continuando, então, essa experiência nos convida a refletirmos sobre a base da nossa segurança, pois muitas vezes agimos como o pai que clamou: ajuda-me na minha falta de fé, como está escrito em Marcos capítulo 9, versículo 24, o que também é uma oração válida. O importante é levar nossas dúvidas e limitações a Cristo, permitindo que Ele descarregue as plantas nocivas da incredulidade e cultive em nosso coração a planta preciosa da fé que se firma na imutável palavra de Deus. Que o nosso Deus nos ajude, meus amados, e nos conceda força e ânimo para prosseguirmos firmes, meus queridos. Reflitam sobre isso, meditem sobre isso, meus amados, porque muitas das vezes nós passamos pelos mesmos perrengues que estes homens passaram. Que nós possamos olhar com os olhos da fé, que nós possamos crer sem mesmo ver. Precisamos acreditar de todo o nosso coração, como este centurião fez. Amém? Deus abençoe nós. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, Pai santo, muito obrigado, meu Deus, por mais esse esclarecedor de mensagens que veio através da tua santa palavra. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, a nós abraçarmos esses ensinos e praticar todas elas na nossa vida diária. Esteja conosco, Pai, perdoe nossos pecados e muito obrigado por mais esse estudo da lição da Escola Sabatina. Abençoe os meus irmãos, nos conceda um ótimo dia na Tua santa presença e perdoe os nossos pecados. Essa é a minha oração que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim o nosso Deus nos permitir. Amém.